empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. E do outro lado, ela que é fisioterapeuta por formação e empreendedora por vocação. Pós-graduada em dermatofuncional e terapia intensiva, doutora Imar. Muito obrigado por aceitar. Obrigada. Doutora Imar Oliveira. Eu chamo de doutora, desculpa, até eu tenho esse hábito. Eu sempre vou te chamar de doutora. Pode chamar de Imar também, tá? Posso? Tem essa liberdade? Tem essa Então, liberdade. Tá se sentindo na entrevista de emprego? Tô. Ai, cara, tava doido pra soltar essa parte, cara. Vamos ver se hoje eu vou passar, gente. Não, vai sim. Duas psicólogas aqui. Olha, e com duas psicólogas. Já estão sendo avaliados, assim. Muito bom, muito bom. Então eu vou começar com a primeira pergunta, que já não é uma psicóloga, que não vai te reprovar, tá? E vai começar com você. Doutora, como foi a sua formação e por que escolheu a fisioterapia e a estética? Nossa. Na verdade, eu não escolhi fisioterapia. Boa. Eu acho que a fisioterapia me escolheu. Tudo na minha vida foi assim, por acaso. Eu queria medicina, não consegui nota média para passar. E foi a minha mãe que falou, olha, por que você não vai por outro caminho? Tenta fazer a fisioterapia e lá dentro você faz uma prova de mudança de curso. E quando eu comecei a fisio, eu me apaixonei. E aí, quando teve essa oportunidade de mudar, eu não quis. Falei, não, eu acho que eu não me vejo como médica, eu me vejo como fisioterapeuta. Porque eu não consigo me ver do outro lado da mesa, prescrevendo e não acompanhando aquela pessoa. E a fisioterapia, eu tinha ali o contato direto com aquelas pessoas, tinha essa troca de histórias, né? Você acompanha o paciente do início até o fim do tratamento. E para mim, aquilo era mais do que profissional, virou uma coisa pessoal. E a parte, assim, eu comecei na fisioterapia, minha especialização, a primeira foi em terapia intensiva. Eu fui para uma área de CTI e até chegar à estética eu passei por todas as áreas da fisioterapia. Caramba. As coisas foram surgindo para mim, os pacientes mesmo que foram me direcionando. Eu comecei atendendo em hospitais aqui no Rio, na parte de terapia intensiva. E eu tive um grande orientador que me fez ser a empreendedora e profissional que eu sou hoje, que ele identificou em mim aquilo que os psicólogos sentiam falta na entrevista de emprego, que era timidez, insegurança, né? E eu estava fazendo aquelas provas para assumir uma terapia intensiva, eles achavam que eu não tinha esse perfil. Então, esse hospital que eu passei não tinha essa entrevista. Então, eu comecei aí e esse orientador, ele foi me moldando, me tirando da casca e ele identificou em mim que eu não seria... Eu não ia ser feliz ali dentro daquela instituição, porque eu gostava de fazer coisas que saíam um pouco da caixa, de protocolos prontos. E aí ele mesmo que me direcionou e falou, por que você não vai para aquela terra onde a sua mãe tem uma casa, tira um ano sabático, vai para Miguel Pereira, experimenta outras coisas, você é muito nova, eu tinha 22, 23 anos, e se não der certo você volta, a porta está aberta para você, porque você é boa aqui. Mas eu acho que você vai ser excelente em outras áreas, onde você vai poder explorar mais a sua capacidade, fazer os cursos que você gosta, que aqui você vai ficar muito presa. E aí eu fui para Miguel Pereira, sem conhecer ninguém, sem ter uma história, sem ser referência de nada. Uma cidade pequena, né, 27 mil habitantes, hoje deve ter um pouquinho mais. E quando eu falava assim nos comércios, tudo bem, prazer, meu nome é Márcia, sou fisioterapeuta, a primeira pergunta era, que legal, uma fisioterapeuta. Você é filha de quem? Eu falava, sou filha do meu pai e da minha mãe. Assim, te respondi a tua pergunta. E aí foi do zero, né? Assim, me reinventando e avaliando o que não tem na cidade. Porque tinha já alguns ambulatórios de fisioterapia e todos trabalhavam com plano de saúde e eram aqueles atendimentos de plano de saúde, que atende 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, aquele atendimento curto de meia hora e que os pacientes saem, na maioria das vezes, insatisfeitos, né? Então, eu falei, bom, eu não tenho plano, não vou ter como trabalhar com plano, vou começar um atendimento em casa. E eu ia de casa em casa, começou bem, devagarzinho, até que a clientela foi, assim, surgindo, e eu comecei com um espaço bem pequenininho,
20 metros quadrados, com uma escada gigante, que eu pensava, meu Deus, esses pacientes com problema de joelho não vão conseguir subir aqui. Meu Deus. E subir. Eles vão chegar com um problema e eu vou ter que resolver esse também. Mas era que Sim. dava para pagar, que não tinha nada muito certo. Era R$250 o aluguel, e eu lembro que eu tinha dificuldade, às vezes, em algum mês, de fechar aquilo ali, que eu cobrava R$25 a consulta de fisioterapia. Mas começou a dar certo, porque era um atendimento diferenciado, era individual, era personalizado. Eu não tinha um tempo estabelecido com aquela pessoa. Alguns pacientes ficavam 1 hora, outros ficavam até 2 horas comigo, se eu sentisse necessidade de fazer mais. Aí isso foi encantando. Então, o encantamento e a diferenciação começou no atendimento. Mas você já foi ali para Miguel Pereira com a ideia de empreender? Não. Eu fui sem saber o que ia acontecer. E o primeiro pensamento foi, eu acho que eu vou estudar para concurso. E vou querer uma coisa fixa. Mas eu não sabia para onde a vida ia me levar. Realmente a fisioterapia te escolheu. A fisioterapia me escolheu. E foi tudo assim, sem programar. Foi muito orgânico. Quanto tempo tem isso, mais ou menos? De formação, 20 anos. Não, dessa época aí. 17. Caramba, tem bastante tempo. E o legal é que, assim, entra uma questão no empreendedorismo, a gente sente muita insegurança, né, para empreender. Muito. Mas uma palavra e um gesto do teu coordenador fez com que você impulsionasse e despertasse um olhar que você não tinha. Então, às vezes, assim, a gente tem o desejo e aí falta aquele empurrão, né, que muitos não dão. Muito pelo contrário, tem gente que vai desanimar. Não vai dar certo. Mas tem certeza? Mas é uma cidade pequena. E ele não, ele consegue. Então, assim, a diferença que faz a gente estar em contato com líderes, não só de corpo técnico, mas pessoas que têm esse espírito de liderança, e a gente está próximo dessas pessoas, que de alguma forma ou outra impulsiona. Pode não ser naquele momento, mas você guarda aquela palavra, aquela ideia, e aí não, acho que agora vai. Até hoje, eu tenho satisfação em falar com ele, dizer que ele é o meu mentor de vida, porque não foi só profissional, né? Sim. Hoje, o que eu vivo hoje, o mérito também é dele, né? Foi um grande mentor. E isso que você está falando, de pessoas que te apoiam, no início é muito difícil. É muito fácil agora uma pessoa querer entrar no meu meio e falar assim, e aí, vamos junto, vamos fazer uma parceria? Mas lá atrás, ninguém queria arriscar. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.